Ah, mande-me saltar, para não casar, da mais alta das torres, ou andar no meio de bandidos, ou pisar em serpentes, acorrente-me a ursos, esconda-me no meio da noite em um ossário, repleto de esqueletos de 1000 mortos, pedaços fedorentos ou caveiras, ou peça-me que entre em tumba nova, para esconder-me com alguém numa mortalha. Outrora tudo isso me assustava, mas hoje o faço sem temor ou dúvida, para manter-me fiel ao meu amor. Arqueólogos encontraram em um cemitério da Idade do Bronze, em uma região remota de Karaganda, no Cazaquistão, os restos mortais de um casal de adolescentes de cerca de 4000 anos, em um túmulo Errou! Em um túmulo repleto de peças de ouro e de bronze. Estima-se que os garotos tinham entre 16 e 17 anos. As causas das mortes não foram determinadas. Essa não é a primeira vez que um casal de elite é encontrado ou enterrado na região. Na verdade, no mundo. No mesmo cemitério, no ano passado, um outro casal foi encontrado também. E na ausência de um termo científico, digamos que eles foram encontrados de conchinha. No caso dos esqueletos que foram encontrados esse ano, eles estavam lado a lado, mas olhando diretamente um nos olhos do outro. Ou, o que sobrou deles. O que chama atenção é que esse tipo de enterro ele é possível, há registros, mas é uma coisa muito rara em qualquer uma das culturas antigas. A posição curiosa desses esqueletos fez com que eles recebessem o apelido de Romeu e Julieta. A peça de William Shakespeare, escrita em 1594 e retratada em Verona, na Itália, conta de um casal que se apaixona instantaneamente em um baile de máscaras, mas suas famílias são inimigas, então eles se casam em segredo. Quando o pai de Julieta, sem saber que ela se casou, organiza um casamento que ele aprova, a jovem noiva procura Frei Lourenço. Ele lhe dá uma poção que a faz parecer morta. Ela tenta avisar Romeu por uma carta, combinando uma fuga assim que ela despertasse. No entanto, a carta não chega até ele. Sem saber que a amada está viva, ao ver seu suposto cadáver, ele lhe dá um último beijo e se mata com veneno. Julieta acorda, vê Romeu morto e se mata com um punhal. Perante a tragédia, as famílias acabam com sua rivalidade. Mas Shakespeare se baseou em uma outra história para escrever sua peça, a obra do poeta romano Ovídio, Píramo e Tisbe. Assim como em Romeu e Julieta, eles eram apaixonados e suas famílias eram rivais. Seus pais e, consequentemente, os filhos moravam em casas geminadas. Não é germinadas, tá? É geminadas, vem de gêmeos, lado a lado, não de brotar alguma coisa, isso que é germinar. Ok, mas vamos voltar à história. Mas mesmo com a proximidade, os jovens foram proibidos de se casar, mas o amor só crescia. Na parede que separava as duas casas havia uma fenda que por sorte só fora notada pelos jovens. Aquela fenda era o que lhes dava a chance de conversar. Através dela, eles combinaram de se encontrar no campo, em um local chamado Túmulo de Nino, fora dos limites da cidade, no meio da madrugada. Quem chegasse primeiro esperaria pelo outro embaixo de uma moreira branca. Tisbe chegou primeiro e avistou uma leoa e se refugiou em uma gruta, deixando cair o véu que usava. A leoa, com a boca cheia de sangue de uma presa que acabara de devorar, despedaçou o véu. Quando Píramo chegou, viu as pegadas da leoa e o véu no chão. Acreditando que a leoa havia matado Tisbe e se culpando pelo ocorrido, ele levou o véu até a amoreira, cobriu de beijos e logo depois enterrou sua espada em seu peito. O sangue tingiu as amoras de vermelho, como elas ainda são hoje. Tisbe, ainda com medo da leoa, saiu da gruta ainda cautelosa e avistou a árvore de amoras vermelhas, e Píramo agonizando no chão. Ao avistar o véu e perceber o que havia acontecido, ela pegou a espada do amado e cravou em seu peito. Os pais, arrependidos por terem proibido o casamento, enterraram os jovens na mesma cova. No caso do casal do Cazaquistão, o antigo cemitério onde ele foi encontrado era destinado à elite da sociedade local. A posição dos esqueletos levou alguns a especular que eles eram um casal. É possível que eles possam ter sido irmão e irmã. Tudo que pode ser dito com certeza é que o par foi deliberadamente posicionado de modo que eles pudessem olhar um para o outro por toda a eternidade. A jovem foi enterrada usando 2 pulseiras, pingentes em formas de sol e anéis de ouro. É provável que o casal fosse nobre ou possivelmente até mesmo da realeza. Como eu disse, esse tipo de enterro é raro, mas praticado em diversas culturas. Nos anos 70, arqueólogos encontraram os restos de um jovem casal neolítico abraçando-se dentro de um túmulo num sítio arqueológico perto das cavernas Diros, no Peloponeso, na Grécia. Os esqueletos do homem e da mulher têm entre 20 e 25 anos e datam de 3.800 a.C. Eles foram encontrados cercados também por diversos objetos, como urnas de cerâmica, contas e outras ofertas. Ainda não está claro como o casal foi morto, se eles foram mortos naquela posição ou colocados desse jeito após a morte.
Os restos do casal foram encontrados perto da entrada norte da caverna Alepotripa. A riqueza dos artefatos descobertos lá sugere a existência de uma sociedade populosa que acabou por se transformar em um importante centro que se dedicava principalmente ao comércio, viagens marítimas, agricultura e pecuária. Uma das descobertas mais significativas em Alepotripa foi que a caverna havia sido usada como cemitério. Essa caverna era uma espécie de local de peregrinação, onde pessoas importantes eram enterradas, levando a ideia de que esta era uma das entradas para o Hades, assim como a das Termópilas. Em 2012, arqueólogos encontraram em uma aldeia na região de Novosibirsk, na Sibéria, dezenas de túmulos da Idade do Bronze contendo essa modalidade de enterro, casais abraçados um ao outro. Em 2013, foram encontrados os restos mortais de um casal medieval de mãos dadas em um antigo mosteiro em Cluj-Napoca, que não deve ser essa pronúncia, na Romênia. E em 2014, arqueólogos encontraram 2 esqueletos de mãos dadas em um local de peregrinação recém-descoberto na capela de St. Mauro, em Leicestershire, na Inglaterra. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, vou deixar as amoras vermelhinhas.